Eu precisei quebrar dentro de mim para começar a entender certas verdades. Verdades que ninguém ensina, que não estão em livros, nem em fórmulas. Verdades que só aparecem no silêncio da noite, quando o mundo cala e a alma sussurra. Foi ali, num desses momentos entre a dor e o cansaço, que eu falei. Uma frase, simples, quase sem voz, mas com tudo de mim dentro dela. E o que aconteceu depois, não dá para explicar com lógica, porque não foi o mundo que mudou, fui eu, por dentro. E quando eu mudo por dentro, a realidade tem que acompanhar. Ela começa a se reorganizar sem fazer barulho, sem que ninguém perceba. Mas eu percebo, porque eu sinto. Durante anos, eu tentava controlar, pedir, forçar, mas tudo isso vinha da escassez, da falta, do medo de não ser ouvido. Foi quando, numa noite qualquer, decidi tentar diferente. Falei em silêncio, falei com o coração calmo e fui dormir, sem esperar, sem implorar, só entregando. E foi ali que tudo começou. Uma frase antes de dormir, e 24 horas depois eu não era mais o mesmo. Era tarde, a luz do quarto estava apagada, o mundo parecia dormir, mas dentro de mim, tudo ainda gritava. A cabeça rodava cheia de pensamentos soltos, e o peito carregava um peso que eu não conseguia explicar. Foi nesse instante, entre o cansaço e a esperança, que eu fechei os olhos e sussurrei algo, uma frase, baixinha, quase sem som, como se não fosse para ninguém ouvir, mas fosse exatamente isso que ela precisava para funcionar. Não sei por que falei aquilo, só senti que precisava. Era como se aquela frase já estivesse dentro de mim há tempos, esperando o momento certo para sair. E saiu com uma força estranha, mas suave, sem esforço, sem expectativa. Eu não pedi por nada, eu só falei com verdade. E naquele instante, algo dentro de mim se moveu, não um movimento físico, mas uma vibração leve, como se a alma tivesse soltado um suspiro. Era como se eu tivesse dado ao universo uma senha secreta, e ele tivesse entendido. Pela primeira vez, senti que não precisava mais gritar, nem provar nada, só precisava estar ali, inteiro, mesmo que em silêncio. A frase me trouxe para um lugar de presença tão profundo que até o tempo pareceu parar. Não havia dúvida, só entrega. Eu senti um calor leve subindo pelo corpo, uma calma que não vinha do sono, mas de uma certeza, uma sensação de que algo invisível já estava agindo, sem barulho, sem pressa, como se a própria vida estivesse me abraçando por dentro, dizendo: eu ouvi, e por mais estranho que pareça, eu acreditei. Pela primeira vez, acreditei de verdade. Não precisei repetir muitas vezes. Aquela frase, dita com tanta sinceridade, parecia ecoar por conta própria dentro do meu peito, como se cada célula estivesse ouvindo, entendendo, vibrando com ela. Era simples, mas profunda, e eu sabia que algo tinha sido acionado, algo que não dava mais para desfazer, e mesmo sem provas imediatas, dormi com um sorriso tímido, um daqueles que nascem quando a alma se sente segura. E nesse espaço, entre a fala e o sono, entre o medo e a fé, algo começou a se mover, não por fora, mas onde tudo começa de verdade, aqui dentro. A mente sempre me disse que transformação precisa ser difícil, que mudança verdadeira vem com esforço, dor e longos processos. Então, por muito tempo, eu não dei valor às coisas simples. Achava que uma frase era só uma frase, que palavras não podiam tocar realidades. Mas naquela noite, algo me provou o contrário, porque quando falei aquela frase tão curta, algo em mim se acendeu. Foi como acender uma vela num quarto escuro. Bastou uma faísca, uma vibração, uma escolha. Eu não precisei entender com a mente, porque o corpo inteiro sentiu. Era como se aquela sequência de palavras carregasse uma frequência, uma chave. E quando eu a pronunciei com presença, ela encaixou em algum lugar secreto dentro de mim. E ali, fez luz. Não era uma luz física, visível aos olhos. Era uma clareza interna, como se de repente tudo ficasse mais calmo, mais coerente. Os problemas ainda estavam lá, mas não me sufocavam mais. A dor ainda existia, mas algo me lembrava que ela não era tudo. E essa lembrança vinha da frase, de cada palavra dita,
com intenção. Talvez a força dela não estivesse no conteúdo, mas na emoção com que eu a entreguei. Foi uma frase falada com o coração nu, sem máscaras, sem controle. Só verdade. Só desejo puro de se alinhar com algo maior. E essa entrega foi suficiente para quebrar o padrão que me prendia. Uma fenda se abriu. Um campo se reorganizou. E eu senti. Desde então, olho para as palavras de um jeito diferente. Não como ruídos, nem decorações, mas como portais. Uma frase, quando carregada de consciência, vira ponte. E eu atravessei essa ponte sem nem perceber. Fui levado por dentro, com leveza, com silêncio, com fé. E é estranho pensar que uma mudança tão grande começou com algo tão pequeno. Uma frase. Apenas isso. Mas uma frase dita no momento certo, com o coração certo. Pode carregar mais luz do que 1000 explicações. É curioso como o mundo silencia à noite. As luzes se apagam, os ruídos diminuem, e tudo parece mais lento. Mas é justamente nesse momento que minha alma acorda com mais força. Enquanto todos dormem, é como se o universo ficasse mais atento. E nesse espaço íntimo, onde nada me distrai, eu falo. Falo baixinho, mas com verdade. Declaro quem eu sou, quem eu escolho ser, mesmo que ainda não veja isso do lado de fora. Tem algo mágico em falar no escuro. A ausência de luz física parece abrir espaço para a luz interna se acender. Eu não estou tentando convencer ninguém, nem mesmo a mim. Só estou me lembrando, me realinhando, reafirmando o que minha alma sempre soube. E quando essas palavras saem da minha boca, mesmo em voz baixa, o campo inteiro parece escutar. Dizer em voz alta, mesmo que baixinho, me dá uma sensação de presença absoluta, como se eu estivesse marcando minha frequência no universo, como se eu dissesse, é isso que eu sou agora, e é com isso que eu escolho vibrar. Não espero aprovação, não espero prova, apenas declaro. E essa declaração, mesmo solitária, carrega um poder imenso. A casa pode estar em silêncio, mas dentro de mim há um movimento forte acontecendo. Cada vez que falo, uma camada antiga se solta, uma memória densa se desfaz. Uma parte minha sorri, como quem diz, finalmente você está lembrando. E eu continuo, não como repetição mecânica, mas como expressão viva da minha decisão. Porque não é só o que eu digo, é como eu digo. É com o coração entregue, com a respiração presente, com o corpo receptivo. A fala vira rito, a noite vira templo, e eu viro canal. Um canal consciente, escolhendo a própria vibração com amor, com firmeza, com intenção. Enquanto o mundo lá fora descansa, eu desperto. E nessa vigília interior, eu falo, declaro, escolho. E essa escolha ecoa, vibra. E começa, aos poucos, a construir a nova realidade que já está nascendo dentro de mim. É curioso como o mundo muda quando anoitece. A correria dá lugar ao silêncio. As vozes se calam, os passos diminuem, as notificações cessam. É como se tudo desacelerasse só para eu me escutar melhor. E enquanto todos dormem, algo em mim desperta. Uma presença, uma consciência, uma vontade de me lembrar do que realmente importa. E é nesse intervalo sagrado que eu escolho declarar quem eu sou. Não grito, não faço promessas, só digo com firmeza. Uma frase, às vezes só uma palavra, mas dita com o coração tão inteiro que parece atravessar paredes, tempo, espaço. Eu falo não para pedir, mas para afirmar, para vibrar, para me alinhar. E cada vez que eu digo, sinto que o universo se inclina, atento, como quem escuta uma verdade sendo finalmente reconhecida. Ninguém mais precisa ouvir, porque não é para os outros. É para mim, é para o campo, é para o espaço invisível que responde mais à vibração do que ao som. E nesse momento em que o mundo descansa, eu entrego, não minhas dúvidas, nem minhas carências. Entrego minha escolha, minha versão futura, aquilo que já vibra dentro de mim mesmo, sem forma concreta. Eu aprendi que a noite não é ausência, é convite. Convite para olhar o que durante o dia a pressa esconde. Convite para falar com o universo na linguagem que ele realmente entende. Intenção. E minha intenção hoje é clara. Escolher ser quem vibra paz. Escolher ser quem já se sente completo, mesmo antes de tudo se manifestar.
Às vezes o medo ainda sussurra. Às vezes a mente tenta sabotar. Mas é por isso que eu falo, para lembrar a mim mesmo que já fiz uma escolha, que já existe uma versão minha vivendo essa realidade que desejo, e que toda vez que eu a declaro, me aproximo dela um pouco mais, me visto dela, me torno ela. Não há aplauso, não há espetáculo, só há eu, a noite, e a vibração da minha decisão. E isso é mais do que suficiente, porque sei que, em algum lugar invisível, a estrutura da realidade está se ajustando, como se os fios do destino se reorganizassem para me encontrar na frequência que estou agora escolhendo sustentar. E mesmo que nada pareça ter mudado do lado de fora, eu sinto, algo já mudou por dentro. E isso basta, porque o dentro sempre vem antes, sempre. A vibração antecede a forma, e nessa certeza, eu descanso. Mas não antes de falar, mais uma vez, com fé e amor. Eu escolho ser aquilo que minha alma já reconhece. E então, com o corpo mais leve e o coração silencioso, eu me deito. Mas agora, não para fugir, me deito para confiar. Porque enquanto todos dormem, eu já estou acordando para a realidade que começa a se construir com cada palavra que nasce da minha presença. Teve um tempo em que eu falava com pressa, pedia com medo, tentava manifestar com ansiedade, como se o universo só fosse me ouvir se eu aumentasse o tom, se eu repetisse sem parar, se eu demonstrasse o quanto aquilo era urgente. Mas no fundo, quanto mais eu forçava, mais desconectado me sentia. E foi numa dessas noites em que já não restava mais esforço, que descobri uma verdade simples. Minha alma escuta melhor quando tudo em mim está calmo. Não é sobre a quantidade de vezes que falo, é sobre o estado em que estou quando falo. Se meu coração está acelerado, confuso, tenso, as palavras saem borradas, a vibração se perde. Mas quando respiro fundo, solto o corpo, fecho os olhos e apenas digo, tudo muda. As palavras não precisam de grito, elas precisam de verdade. E essa verdade só aparece quando a calma chega primeiro. Eu comecei a perceber isso na prática, naqueles momentos em que eu simplesmente aceitava o agora, sem lutar. Quando eu não precisava que algo acontecesse imediatamente para me sentir inteiro. E era justamente nesses momentos que a frase fluía com mais leveza, como se o universo dissesse, agora sim, eu posso ouvir, porque antes de tudo, ele sente. Ele responde ao meu ser, não ao meu desespero. Às vezes eu coloco a mão no peito e deixo o silêncio preencher. Só depois eu falo. E quando falo assim, com o coração calmo, a frase ganha um outro tom. Ela não é mais um pedido. Ela vira uma declaração, uma escolha, uma extensão da minha essência. E a alma, que escuta com tanta sabedoria, reconhece essa vibração como familiar. Ela sabe que ali tem algo verdadeiro. Foi assim que comecei a perceber pequenas mudanças no meu campo. O dia seguinte parecia mais leve. As pessoas reagiam de outra forma. Ideias novas chegavam. Não era mágica no sentido infantil da palavra. Era coerência. Eu estava vibrando algo novo. Então a vida respondia com essa nova música. E essa música só nascia quando eu me entregava ao coração calmo. Mesmo nas noites difíceis, quando a mente ainda insiste em correr, eu tento me lembrar. Não preciso resolver tudo agora. Não preciso ser perfeito. Só preciso estar presente. Respirar. Acalmar. Sentir. E então falar. Falar pouco, mas com intenção. Falar simples, mas com alma. Porque é isso que ecoa no campo. Não a palavra em si, mas a frequência com que ela foi dita. E por mais que isso pareça sutil, é justamente no sutil que a transformação começa. Minha alma sabe. Ela escuta antes da mente entender. Ela sente o que é coerente, o que é real, o que está pronto para florescer. E quando falo com o coração calmo, é como se eu dissesse, estou pronto. E o universo, silencioso e preciso, começa a responder. Talvez seja por isso que hoje, antes de dormir, eu não falo qualquer coisa. Eu escolho uma frase que vibra com minha alma. Eu me acalmo. Eu a digo com verdade. E nesse simples gesto, algo muda. Por dentro primeiro. E depois, inevitavelmente, por fora. Não é sempre que sinto algo imediato. Às vezes, quando repito a frase, parece que nada acontece. Nenhum sinal,
nenhuma resposta, nenhum arrepio. Mas aprendi a não me enganar pelo silêncio, porque é no invisível que as coisas mais profundas se movem. E cada vez que repito essa frase antes de dormir, é como se estivesse plantando uma semente, mesmo sem ver a terra, mesmo sem saber quando vai brotar. A repetição virou meu ritual. Não um ritual automático, mas consciente. Um ato de fé. Não fé cega, mas fé sentida. A cada repetição, respiro fundo. Fecho os olhos e me lembro. Estou depositando algo no campo. Algo meu. Algo que nasce do mais íntimo de mim. E mesmo que eu não veja nada agora, eu sei que o campo sempre responde à vibração que recebe. Tem noites em que a mente questiona. Será que adianta? Ela diz. Mas é nessas horas que eu volto para a presença, porque a fé verdadeira não exige confirmação imediata. Ela continua mesmo sem provas, mesmo no escuro, como quem planta uma semente em solo fértil, rega com intenção e simplesmente confia no tempo certo da vida. A frase que repito carrega mais do que palavras. Carrega energia, direção, escolha. Ela me ancora, me realinha, me lembra que não estou pedindo algo de fora, estou despertando algo de dentro. E quanto mais eu repito, mais sinto que essa semente está viva, que já começou a se expandir, mesmo que ainda em silêncio. Não preciso ver o broto para saber que plantei certo. O que eu sinto já é o suficiente. A leveza que vem depois, o sono que chega mais profundo, a sensação de paz que escorre no corpo, tudo isso são sinais de que o campo está ouvindo. E esse campo é inteligente. Ele sabe exatamente o que fazer com o que eu entrego. É como se cada repetição fosse um lembrete para o universo. Ei, eu continuo aqui, firme, presente, consciente. E o universo, com sua precisão silenciosa, começa a desenhar o caminho. Eu não sei como, não sei quando, mas sei que algo já começou, porque a vibração que coloco ao dormir não desaparece. Ela se move, ela constrói. E mesmo quando tudo parece igual no dia seguinte, eu não desisto. Porque não se trata de mágica imediata. Se trata de alinhamento contínuo, de manter o coração aberto mesmo sem ver os frutos ainda. E toda vez que deito, fecho os olhos e falo: eu sei, acabei de plantar mais uma semente. E o escuro da noite não é ausência, é solo fértil. Então eu sigo, plantando, confiando, repetindo com presença. Porque mais do que uma frase, isso se tornou um gesto de amor próprio, de reconexão. E esse gesto já está transformando tudo. Existe algo sagrado no instante que antecede o sono. Um espaço entre o mundo consciente e o invisível. Uma fresta silenciosa, onde tudo está mais sensível, mais receptivo. E é nesse momento que eu falo. Não alto, não para fora, mas com intenção. Porque sinto que nesse instante a vida ouve diferente, ouve mais fundo, como se tudo ao redor ficasse em pausa para escutar o que meu coração tem a dizer. Eu já tentei falar durante o dia, no meio da pressa, da confusão, da rotina, mas ali tudo parece abafado, disperso. À noite não. À noite existe uma escuta mais limpa, o universo está mais quieto, as emoções se aquietam, a mente relaxa. E então a minha verdade pode passar sem resistência, pode atravessar as barreiras e chegar onde realmente importa. Quando falo antes de dormir, estou entregando o meu último pensamento ao campo. É como se dissesse: toma vida, cuida disso enquanto eu descanso. E de alguma forma, ela cuida mesmo. Às vezes acordo com uma ideia nova, às vezes com uma leveza estranha, como se algo tivesse sido resolvido no silêncio da noite, sem esforço. Só porque confiei o suficiente para falar e soltar. A frase que digo virou meu portal de acesso. Ela me coloca em estado de entrega. Não estou tentando convencer ninguém, nem repetir por obrigação. Falo porque me alinha, porque me lembra, porque me reorganiza por dentro. E é nesse estado interno que a realidade começa a se moldar. Não pela força, mas pela frequência. Comecei a perceber que as noites em que falo são diferentes das noites em que esqueço. Quando falo, durmo melhor, acordo mais leve, e mesmo que a vida esteja a mesma por fora, dentro de mim, algo mudou. Uma sensação de que estou sendo guiado,
de que não estou sozinho, de que existe uma escuta real acontecendo entre minha alma e algo maior. Não é sobre dizer muito. Às vezes uma frase basta, dita com intenção, com respiração, com entrega. Uma frase que vibra a verdade, que carrega decisão, que sustenta amor. E quando ela sai assim, crua, nua, viva, eu sinto. O campo responde. A vida escuta. Não com ouvidos, mas com energia. E mesmo que eu não entenda tudo racionalmente, meu corpo percebe. Ele relaxa. Ele agradece. Ele vibra diferente. Porque sabe que algo foi entregue. Algo foi posicionado. E essa vibração ecoa. Se expande. Toca camadas invisíveis. Como uma música que continua tocando mesmo depois que o som parou. Então agora, falar antes de dormir não é mais um hábito. É um reencontro. É um lembrete de que, quando tudo silencia, o que eu declaro com o coração se torna semente no campo. E essa semente está sempre sendo ouvida. Eu achava que precisava falar em voz alta com convicção para que as coisas funcionassem. Que quanto mais barulho eu fizesse, mais chance teria de ser ouvido. Mas descobri que o campo não responde ao som. Ele responde à vibração. E a vibração mais pura não vem do grito, vem do silêncio. Quando repito a frase dentro de mim com o corpo quieto e a alma presente, algo se ativa. Como se o universo dissesse, agora sim, eu ouvi. No silêncio, não há distração. Não há performance. Não há plateia. É só eu e o campo. É só a frase e a vibração que ela carrega. E quando ela sai da mente e entra no coração, quando é dita não para convencer, mas para ser, ela encontra um caminho. Ela atravessa o invisível e toca a estrutura energética da minha realidade. Como se começasse a puxar fios, reorganizar peças, mover engrenagens que eu nem sabia que existiam. É uma sensação sutil, mas poderosa. Como se eu dissesse, já está feito. E mesmo sem ver nada acontecer no mundo material, dentro de mim já existe um alinhamento. O caos começa a ceder. A pressa desacelera. A dúvida silencia. Tudo porque a frase foi dita com verdade e entregue ao silêncio. O espaço onde o campo realmente trabalha. Não há fórmulas. Não há promessas imediatas. Mas há coerência. Há sintonia. E essa sintonia tem força criadora. Quando eu vibro no mesmo nível daquilo que desejo, não preciso mais correr atrás. O campo responde. Ele reorganiza. Ele aproxima. Ele limpa o que impede. Ele prepara o terreno. Tem dias em que não sinto nada. E mesmo assim, repito. Porque aprendi que o trabalho mais profundo não se sente com intensidade. Ele é silencioso, constante, discreto. E é justamente aí que mora a transformação real. Não no espetáculo, mas na vibração sustentada com amor e presença. A frase que repito não é um pedido, é uma escolha. É uma lembrança daquilo que já existe. Eu não digo eu quero, eu digo eu sou. E essa diferença muda tudo, porque o campo não responde ao que falta. Ele responde ao que vibra como verdade. E minha verdade agora é essa frequência que escolho manter mesmo quando tudo parece igual. E nesse espaço interno onde tudo está mais calmo, mais quieto, mais puro, eu confio. Confio que algo está sendo feito, que o campo já está se movendo, que minha realidade já começou a se reorganizar e que não preciso entender, só preciso continuar vibrando. Por isso, toda noite em silêncio, eu repito, com alma, com intenção, com verdade. E nesse gesto simples, tudo começa a mudar. Foi uma sensação estranha, mas real. Abri os olhos pela manhã e percebi que havia algo diferente em mim. O mundo estava igual. Mesma cama, mesma luz entrando pela janela, mesmos sons lá fora. Mas por dentro, tudo parecia novo. Não havia ansiedade, não havia peso. Só uma calma silenciosa, como se algo tivesse sido resolvido enquanto eu dormia. Como se o universo tivesse me escutado de verdade. Não foi um sonho, não teve visão, mas teve presença. Uma presença nítida, suave, que me envolvia como um abraço invisível. Era como se algo me dissesse, você está no caminho certo. E nesse instante, me lembrei da frase que repeti antes de dormir. Uma frase simples, mas carregada de verdade. Eu não sabia como, mas sabia.
que ela havia chegado onde precisava chegar. O campo, que parecia distante, agora parecia próximo, vivo, ativo, como se tivesse passado a noite inteira trabalhando em silêncio, reorganizando o que eu não conseguia ver, e meu corpo, que tantas vezes acordou cansado, agora despertava leve. Minha mente, que antes já começava o dia em alerta, agora descansava numa paz desconhecida. Era como se algo tivesse sido tocado profundamente e agora estivesse me devolvendo a resposta. Acordar assim não é comum, mas quando acontece, tudo muda. A forma como olho para o espelho, a forma como piso no chão, a forma como respiro. Tudo ganha outra densidade, outro ritmo, outra intenção. Porque agora eu sei. Algo dentro de mim está se transformando. E essa transformação não depende do mundo. Ela começa com uma frase, dita em silêncio, com o coração inteiro. Nesse dia tomei meu café diferente. Falei menos, escutei mais. Percebi sinais por todo lado. Uma mensagem no celular. Uma sincronicidade no relógio. Um encontro inesperado. Nada muito grandioso, mas tudo vibrando naquela mesma frequência da frase. E eu entendi. O universo não responde só com milagres espetaculares. Ele responde com sutileza, com leveza, com pequenos acenos que só quem está desperto consegue perceber. E era isso que eu sentia. Desperto. Como se tivesse atravessado alguma porta interna durante a noite. Uma porta que só se abre quando entregamos algo verdadeiro. E eu tinha entregue. Sem esperar nada, só pela presença, pela fé, pela vibração. E agora o campo estava me devolvendo o que escolhi vibrar. Esse despertar me ensinou que nem toda mudança começa com uma grande virada. Às vezes começa com uma frase, dita no escuro, com amor, com confiança. E essa frase, mesmo sem plateia, ecoa, vibra, se espalha pelo campo como um código. E esse código começa a ativar o novo. Aos poucos, mas com precisão. Por isso, hoje, quando deitar novamente, vou repetir. Porque agora eu sei. O universo escuta. Sempre. E às vezes, ele responde com um sussurro suave logo ao amanhecer. Eu ouvi você. E agora me diz. Se você pudesse falar só uma coisa hoje antes de dormir, o que escolheria declarar? Não como pedido, mas como certeza, como entrega, como verdade viva que já pulsa dentro de você, porque talvez o universo não esteja esperando mais um pedido desesperado. Talvez ele só esteja esperando um coração sincero, presente, que finalmente diz: eu escolho ser aquilo que minha alma já sabe que sou. Se tudo vibra, se tudo responde, se tudo começa no invisível, por que continuar alimentando a mesma frequência de dúvida, de pressa, de medo? Você já sentiu aí dentro a frase certa, no momento certo, com a vibração certa, muda tudo. Então hoje, quando a noite cair, silencie o barulho lá fora. Respire fundo. Fale sua verdade em voz baixa. E permita que o campo cuide do resto. Se esse vídeo tocou algo dentro de você, se alguma frase ficou vibrando aí no peito, então faça disso uma prática. Volte sempre. Este espaço também é seu. Inscreva-se no canal. Ative as notificações e volte todas as noites com o coração cada vez mais presente.